Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso Fala Tocantinense. Aqui, ninguém fica para trás. Eu gosto desse podcast porque aqui eu aprendo muito e eu convido você a aprender conosco também. Visite o nosso canal, aproveita para nos seguir e já dá uma olhadinha no que a gente já produziu. Você vai aprender muito com a gente. E hoje vamos falar sobre progressão funcional, progressão vertical, progressão horizontal. Nós vamos aprender com a doutora Amanda Mecenas, especialista no direito público do servidor. E apresentando já a doutora... Olá a todos, muito obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e espero contribuir bastante com esse podcast que está sensacional. Muito bem. Para início, doutora, há muitas dúvidas, há muitas perguntas e eu gostaria de aprender, e também quem nos acompanha no nosso podcast, a pergunta principal: o que é progressão? Qual a diferença de progressão para promoção? Qual a diferença entre progressão horizontal, progressão vertical? Certo. Então, realmente são 3 direitos dos servidores públicos e são 3 direitos bem diferentes um do outro. A progressão horizontal é a mais simples de se conseguir. Ela leva em consideração basicamente o tempo, o interstício de tempo mínimo de 3 anos. Cada servidor de cada quadro que ele compõe tem uma porcentagem diferente. Tem a porcentagem de 2%, de 3%, de 5%, dependendo do quadro, que diz a lei lá de plano de cargos, carreiras e remuneração de servidores públicos. A progressão horizontal, ela necessita de uma avaliação periódica de desempenho, que é feita a cada ano, e ainda o interstício mínimo de 3 anos no mesmo cargo e na mesma função. Servidores que estão cedidos para outros órgãos ou até mesmo que estão de licença por interesse particular, infelizmente não vão ser abrangidos por essa progressão. Temos ainda a progressão vertical, que ela é um incentivo para a capacitação do servidor. Ela é dada quando o servidor apresenta certificados de cursos, certificados de graduação, de pós-graduação, e com isso ele vai evoluindo na carreira, né? E a porcentagem, inclusive, é um valor até mais alto do que a progressão horizontal. E ela precisa desses requisitos. A carga horária dos cursos, pelo menos de 360 horas. Então, tem alguns requisitos a mais que precisam ser abrangidos aí. E a promoção já é diferente, depende de uma dotação orçamentária, depende de um prazo, depende de ter a vacância, ter a vaga. Então, assim, são muitos outros requisitos que ainda são necessários, são principalmente para o quadro dos policiais, militares, bombeiros. Não são todos os quadros que abrangem essas promoções aí. Certo, a nossa mesmo, acredito que na segurança pública ela não é esse termo. Sim, praticamente eles extinguiram ali da lei e colocaram só progressão horizontal, progressão vertical. Isso. Muito bem. A doutora falou aí sobre, já no início, para a pessoa tomar, após receber, no ato em que vai receber a primeira progressão, alguns se sentem prejudicados porque o seu tempo de estágio probatório contabilizado, juntamente com o tempo pós-estágio probatório, não condiz. Não é? Ele se sentiu prejudicado porque demorou demais o Estado a conceder aquela primeira progressão. Algumas leis dizem 3 anos para vertical, 2 anos para horizontal, outras dizem 3 para vertical, aliás, 3 para horizontal, 3 para vertical, e a pessoa só foi receber a primeira progressão 8 anos depois. Sim. Tem caminho para isso, doutora? Caminho jurídico? Tem sim. Então, a partir do momento que o servidor cumpre o estágio probatório, é necessário que ele saia da progressão de nível A para o nível B. Já no mínimo 3 anos, estágio probatório. E se isso não acontece no prazo correto, gera um direito adquirido que pode ser pleiteado na via administrativa, primeiramente, tentando ali, com o seu órgão, protocolando uma RD, que é o requerimento diverso, tentando ver se consegue na via administrativa. Sendo negado,
ou o servidor tendo aquele sentimento que vai demorar muito, pode entrar na via judicial com uma ação de obrigação de fazer contra o Estado, o município, enfim, contra o ente federativo e requerer que seja implementada essa progressão no contra-cheque e também que seja pagos retroativos desde a data que ele adquiriu o direito e não foi concedido, até a data da propositura da ação. Inclusive, recebe esse retroativo com juros, correção monetária, tudo com base na lei. Certo. Outra situação que às vezes acontece, pessoas se sentiram muito prejudicadas porque foram cedidas para outros órgãos. A doutora já falou aí. E, por exemplo, quando se trata de município, o município às vezes, é claro, se for cedido para outro órgão, não tem direito à progressão PT saudação. Mas no Estado, né, algumas secretarias não dão, ou não deram. Né, quando veio dar, já passou de 20 anos, já passou de 10 anos. Não é? Há caminho para isso, doutora, há caminho jurídico para isso. A pessoa está se sentindo prejudicada, está se sentindo lesada, trabalhando ali há 20 anos, não tem um reconhecimento, né, da sua progressão, não tem ali o seu intertício reconhecido porque está em outro órgão. Uhum. Né? Sim, então, notícia boa aí para os servidores. Houve, sim, uma decisão favorável nesse sentido, recente, ainda é uma decisão de primeira instância, né? Ela precisa ser confirmada em segunda instância, mas já é uma luz, já é algo que abre um caminho para outros pedidos. Servidor que estava cedido em outro órgão, foi decidido que ele ia sim ter direito à progressão, até porque já estava há muito tempo no órgão, e quem iria fazer a avaliação periódica de desempenho dele seria o gestor dele atual, mesmo que seja outra função da que ele efetivamente passou ali no concurso, né? E esse gestor que fez a avaliação e tudo, o juiz deu causa ganha para ele, favorável. É uma decisão nova, né? Ainda vai ter que ser confirmada, mas já é uma vitória aí para o servidor público que está cedido. Inclusive, doutora, bem colocado, porque a maioria dos casos, né, o Estado ou o órgão que está cedendo, ele exige que seja a mesma função. Né? Se é policial e vai trabalhar numa escola, então naquela escola ele tem que ser policial. Uhum. Se ele é professor e ele vai mudar de secretaria, então ele tem que lecionar naquele órgão que ele for. Pelo menos as nossas leis estaduais no estado de Tocantins, algumas delas, né, são assim. Sim. E isso, então a novidade que a doutora trouxe, ora, independentemente da função que ele atuar lá, mesmo assim ele terá direito, né? Então, essa decisão, ele estava atuando na mesma função, só que em outro órgão, né? Tá. Mas, em tese, se a pessoa passa num concurso para professor, aí ele vai para outro órgão desempenhar a função de técnico, por exemplo, se ele for formado, vai para outro órgão desempenhar a função de técnico de enfermagem, por exemplo. Em tese, a lei até hoje ainda é isso, a mesma função, né? Só que em um órgão distinto. Mas tá tendo muita mudança, né? Quem sabe aí futuramente. Isso é muito bom porque nós tivemos uma colega que ela passou quase 20 anos sem progressão. Sim. Aí, por final, ela teve uma enfermidade e veio a óbito e não recebeu as progressões. Porque ela estava cedida em outro órgão? Estava cedida em outro órgão, exatamente. Então, às vezes, a gente fica imaginando que, eu costumo dizer que o direito só tem direito quem corre atrás. O direito não só corre aos que dormem. Isso. E assim foram muitas as situações, não é? Foram várias as situações que nós vimos acontecer nesse estado, não é? E em alguns órgãos isso foi reparado. Ainda tem muita gente por aí que nem disso sabe. Quem fica no interior, principalmente, que está na cidade mais distante, que não tem acesso a um advogado, a um bom advogado, advogada, aí ele fica à mercê, não é, da boa vontade do Estado. E o Estado, todos nós sabemos, né, ele está sempre muito ocupado, ele está sempre muito atento a outros afazeres que não ao direito individual de cada um. Quanto ao retroativo, o servidor, ele ganhou um direito.
Só que ele se queixa que esse direito deveria ter chegado 3, 4 anos, 6 anos, não é? E então ele também pode buscar um caminho jurídico para isso? Sim, com certeza. Se a progressão era para ser implementada em determinado dia, mês e ano e não foi, independente de quantos anos depois que essa progressão foi implementada, ela gera sim um direito a um retroativo, é um direito adquirido, e os servidores precisam buscar a via administrativa primeiramente e a via judicial para requerer esses retroativos. Lembrando que o direito ele prescreve com 5 anos, então ainda tem esse quesito do tempo. A cada 5 anos verificar as suas fichas financeiras, os seus contra-cheques, verificar os diários oficiais que saíram com o nome do servidor, ver se o que saiu no diário oficial, aquela progressão, ela realmente foi implementada, se foi implementada, foi na data correta, se não foi, correr atrás, porque o tempo passa muito rápido e nem a justiça consegue determinar que o Estado pague verbas, infelizmente, prescritas, né? Doutora, imagine que no diário oficial recente, 6.536, 6.340, tem lá, né, principalmente o 6.536, 15 mil progressões. O Estado, muitas pessoas tomaram posse dia 1º de janeiro. A progressão só saiu em maio, ou abril, igual está saindo agora. Isso 6 meses depois, 1 ano depois, tudo isso é retroativo, não é, doutora? Sim, tudo isso é retroativo. E já alguns parece que são beneficiados, porque eles tomaram posse em setembro, em outubro, em novembro, e a progressão já está saindo, não é? Aqui em abril. Aí há situações em que o Estado ele divide, não, vamos conceder progressões agora em abril e setembro, mas quando sai assim em grande quantidade, nos parece que alguns são beneficiados e alguns são prejudicados em meses. Então, esse direito também pode-se recorrer à justiça, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu fiz um atendimento essa semana, na segunda-feira, de uma servidora que a progressão dela era para ter sido implementada em 2011 e está sendo implementada só agora. E, inclusive, o Estado, nesse diário oficial que você citou, ele já faz um plano de parcelamento desse retroativo. Então, ele já determina que o servidor tem direito, realmente, e ele, no diário ele consta a data que era para o interstício financeiro e a data que vai ser implementada, que ainda nem foi implementada, vai ser no próximo mês, vai ser no próximo contra-cheque do mês de maio, né? Mas já tem um plano de parcelamento para esses passivos, que também foi feito no ano passado, também foi feito um plano de parcelamento, né? E assim, como há uma divisão dos poderes, tem o poder administrativo, tem o poder judiciário, tem um respeito entre os órgãos, o judiciário, já que já tem uma lei com esse parcelamento, o judiciário ele costuma não intervir tanto. Nas ações que a gente já entrou, que tinha um plano de parcelamento, o juiz fala que tem que ser seguido conforme a lei. Se a lei for constitucional, tem que ser seguida. Agora, se for uma lei constitucional, aí tem que entrar com a ação declaratória de inconstitucionalidade da lei e tudo aquilo que estava determinado dela cai por terra e aí sim o servidor vai ter o direito. Mas, por enquanto, está valendo a lei do parcelamento. A lei do parcelamento. Passivos. Aí tem duas situações. A primeira é a pandemia. Teve um governo que congelou as progressões. Sim. O governo, em muitas situações, a Secretaria da Administração sempre se queixa de que alguns órgãos ou de algumas pessoas que pedem retroativo demais. Mas nos parece que é o próprio Estado que causa isso, né? Que gera essas situações, porque o congelamento, o governador congelou, o servidor não tem direito à progressão no período da pandemia. Aí agora vem a conta para o outro governo, não é? Então tudo isso pode ser requerido junto à justiça, né, doutora? Com certeza. Então, o judiciário está abarrotado de ações de servidores públicos, estaduais, municipais, federais, enfim. Isso é uma infelicidade, porque são direitos que eles deveriam ser implementados no contra-cheque, na ficha financeira, enfim, na data correta, né? Porque é direito do servidor. Não precisava vocês estarem
Eu digo vocês, porque você também é servidor, Sim, se sim, inclui, sim. né, também. Também. Mas não precisava estarem buscando outros meios de receber os direitos. Deveria ser pago na data correta. 3 anos para você receber uma progressão é muito tempo já. Imagina receber daqui 10 anos. E 3% no salário é muito pouco. Tinha que ser pago na data correta, né? Data base, por exemplo, 2019 a 2022, gerou direito ao retroativo porque ficou congelado, o salário do servidor ficou congelado, de 2019 a 2022, na época da pandemia e tudo mais. Mas não tinha lei de parcelamento, não tinha lei de congelamento da data base, tinha da progressão, da data base não. Então, os servidores estão tendo direito, sim, aos retroativos dessa data base, mas 4 anos com o mesmo salário, tem muitos servidores que estão completamente endividados. Com isso, gerou ainda mais ações de endividamento, ações de revisão de empréstimos consignados por causa desse desfalque salarial que o servidor público vem enfrentando já há bastante tempo. Certo, se não me engano, eu fui um dos servidores que antecipei, né? E meu nome já foi negativado. Sim, sim. Tem até que consultar, doutora, Sim. porque se não tiver negativado, nós vamos passar a demanda para a doutora. Então, né? esse foi algo interessante que acontece, porque é direito do servidor o retroativo das progressões. Só que o Estado edita uma lei em 2022 e fala que vai ser pago parcelado em 80 vezes, e a pessoa não quer que seja parcelado em 80 vezes. Ela quer receber à vista, só que para receber à vista ela tem que fazer uma antecipação no banco. E essa antecipação nada mais é do que um empréstimo consignado. Quem vai pagar a conta é o Estado, que é o Estado que deve o servidor. Mas, infelizmente, se o Estado não fizer o repasse, o servidor fica como devedor solidário e vai ser descontado do contra-cheque dele. Aí é uma ação judicial que tem que ser pleiteada para poder que é o que está acontecendo agora, nesse momento, não só comigo, mas com vários servidores. Com certeza. Hoje aconteceu de chegar ao banco e estava querendo dar um lance no consórcio de um veículo, para tirar o veículo, ela disse, olha, você tem um probleminha aqui, não é? Você tem uma dívida aqui, parece de 27 mil. O que é isso? Eu digo, não, eu não tenho dívida de 27 mil. Tem, está aqui, negativado. Né? Mas era o passivo que a gente tinha antecipado lá atrás. Sim, acontece muito. Eu já fiz vários casos nesse sentido para obrigar que o Estado faça o pagamento, o repasse para o banco, porque o banco está no direito dele de cobrar. Ele emprestou o dinheiro, ele antecipou o pagamento, né? Mas o servidor não poderia ser penalizado, já que era o direito dele, era um dinheiro referente já a uma série aí de parcelamentos que, infelizmente, é o que vem acontecendo. Doutora, fale para nós, explique para nós qual é o retroativo certo. Eu completo o interstício em 4 de novembro. Aí eu dei entrada no pedido no dia 6 de fevereiro do ano seguinte. Aí o Conselho Superior só votou no dia 12 de abril. Aí o advogado judicializou e deu entrada no tribunal em junho, dia 12 de junho. Aí o tribunal julgou dia 13 de agosto. E a SECAD foi notificada só em setembro. Qual é desses retroativos que eu vou pegar? É o lá do tribunal, né, quando notificou a SECAD, ou é o primeiro? Ou... Então, quando você entra com a ação judicial, vai ser pago conforme a data que era para ter sido pago pelo ente federativo no seu contra-cheque. Então, independente da data que foi citada, da data que foi julgado, da data que julgou em primeira instância e segunda instância, vai ser daquela data que você teve o direito. Muitos servidores fazem o seguinte, perdem um prazo e vamos supor que o direito dele era de 2019, ele só entrou a partir de 2019, ele só entrou a partir de 2020. Pode ser que algumas verbas vão ser prescritas. Certo. Mas a partir do momento que ele ajuiza a ação, que ele faz ali, o advogado entra com a petição inicial, aí ele garante o direito dos 5 anos anteriores. Então, independente da data que a SECAD foi citada ou não, vai ser da data que você realmente tinha o direito. Muito bom, essa informação é muito boa. Então, nesse sentido, alguns servidores, ainda falando de retroativos,
Alguns servidores já têm como causa perdida, né? Porque o servidor faleceu. O servidor faleceu e ele não recorreu a esse direito, a esse retroativo. Ele ainda não era aposentado, ele recebeu as progressões, mas ainda não buscou os retroativos. Deve buscar, doutora? Então, muito interessante esse questionamento para servidores que infelizmente faleceram e não tiveram o seu direito efetivado, né? Os herdeiros, eles precisam procurar a justiça e pleitear na via administrativa ou judicial, enfim, se a administrativa não resolver, que essas progressões sejam pagas. É direito do decujus, né, que faleceu, e é um direito para os herdeiros também, precisam. Sim, nós vemos muito casos de pensionistas, muitos casos de herdeiros que ingressam cobrando. Certo, doutora. E mais, tem situações na lei de alguns órgãos que ela diz assim, que a progressão será concedida, né, pela data da posse. Aí na mesma lei, a lei é específica, né? A progressão horizontal e vertical será na data da posse do servidor. O interstício é concedido na data da posse. Aí na mesma lei, ele diz que não pode ter concomitantemente progressão horizontal e progressão vertical. Não é? E alguns servidores se acham prejudicados, porque alguns, não é, dizem que deveria ser respeitado o direito pela data da posse, e não a data do interstício. Não é? A data do interstício, não é, alguns se sentem, não é, acham injusto para estes servidores que, quando tomou posse num dia, não é, e o governo só deu para ele, não é, a secretaria só concedeu o direito dele em data posterior, bem posterior, não respeitando o seu, a sua posse. Eu nem sei, mas nos parece que está havendo aí uma injustiça. Ou é pela data da posse, ou é pela data do interstício. Não é? Porque o interstício, salvo engano, doutora me corrija, se eu recebi a letra B no dia 6 de fevereiro, mas a minha posse foi no dia 1º de janeiro, eu quero a minha progressão do dia 1º de janeiro, que é o dia da minha posse. Mas a SECAD me deu no dia 6 de fevereiro. Aí daqui 3 anos, no dia 6 de fevereiro de novo, ela vai querer me dar de novo. Então ficou aí 1 mês e alguns dias, não é, para o Estado ou para a administração. Qual a data certa para pedir o retroativo? Data do interstício ou data da posse? Então, as progressões, elas são levadas em consideração a data da posse. A primeira progressão, ela vem com o cumprimento do estágio probatório e assim, a cada 3 anos, no dia, mês e ano, corretamente, essa é a data da progressão. Interstício é a data que efetivamente entra ali no contra-cheque dele, mas já entrou com atraso, já entrou com retroativo, né? Aquilo já gerou um retroativo. Então, é a data da posse, com certeza. A questão da progressão vertical não leva em consideração isso. A vertical é quando o servidor fez o curso, adquiriu o certificado, protocolou, eles vão analisar se realmente, eles têm um prazo para analisar, vão analisar se realmente o certificado ele está dentro das normas, tem a quantidade de carga horária correta, a instituição é regularizada pelo MEC, aí vai ser deferida aquela progressão vertical e posteriormente publicada no Diário Oficial. A partir de então, quando entra ali no contra-cheque do servidor, é que ele passa a ter direito. Já a vertical, ela não leva em consideração tempo. É mais um merecimento ali do servidor. Tem servidores que não tem nenhuma progressão vertical, porque ele ingressou no serviço público, ele não fez nenhuma faculdade, nenhum curso, nenhum aperfeiçoamento, ele fica naquela mesma categoria. Agora, a horizontal, sim, ela é obrigatória para todos os servidores. Muito bem. Quando a lei nova, doutora, prejudica o servidor, lei nova, trata os iguais de forma desigual. Exemplo, uma turma de professores do ano de 2014, aí eles têm um tratamento. Mas na frente surge uma lei, né, lei posterior, 2019,
aqueles professores de 2014 tomavam posse e progrediam de 3 em 3 anos horizontalmente. Aliás, 2 em 2 anos horizontalmente. Vem uma nova lei e diz, não, agora aumentou para 3. Não é? Tem caminho jurídico para isso, porque o pessoal se sente muito prejudicado. Então, as leis boas, elas sempre são revogadas, né? Existiam ótimas leis anteriormente, por exemplo, licença-prêmio, que era aquele quinquênio, era um adicional a cada 5 anos de tempo de serviço, ela acabou em 94, nunca mais teve. Só os servidores que estavam na ativa até 94 foi que tiveram direito a isso. Né? Teve o PASEP também, que era um fundo muito bom para servidores municipais, estaduais, federais, acabou, foi revogado, só os servidores que estavam na ativa até 88 que têm direito. Então, assim, as leis, as novas leis, elas vão ser seguidas, tanto para servidores que estavam já no serviço público antes, ou para os próximos. Né? O PCCR, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de vocês, ele sempre vem mudando. Né? E isso abrange toda a categoria. Infelizmente, assim, tem que ser seguida a lei atual, né? Quando uma lei é revogada, ela já não tem mais validade nenhuma, nem juridicamente. O que gera direito são, até aquela data que ainda vigorava a lei, os servidores que estavam na ativa, né, vão ter direito, mas os novos não. Isso me fez me lembrar aquele ditado, doutora. Para os amigos, os favores da lei. Para os não amigos, os rigores da lei. Então, claro que é contexto diferente, mas não deixa de interpretarmos que, em algumas situações, a lei que devia ser igual para todos, não trata todos de forma isonômica. Essa questão da mudança das leis, ela principalmente... ela tem que acompanhar até a dotação orçamentária, né? Porque às vezes vai ficando muito pesado para o ente ficar fazendo esses pagamentos, eles diminuem as porcentagens, eles aumentam um tempo, eles diminuem ali a quantidade da progressão, porque realmente vai ficando pesado. Muitos servidores novos vão entrando, poucos servidores vão se aposentando, né? Então eles fazem essa lei justamente para conseguir pagar, porque se pesar muito, os servidores acabam não recebendo, né? Muito bem. Então, doutor, dando sequência, servidor se sente prejudicado porque foi punido com 3 dias de suspensão ou 5 dias. Todavia, ele entende que aquilo já prescreveu, porque já se passaram 8 anos, 10 anos, quando a lei dizia que em 5 anos prescreveria, né? Deve correr atrás. Então, infelizmente, direitos prescritos, né, eles vão ser determinada ali aquela prescrição, né, de imediato. Inclusive, o servidor pode ser condenado a pagar custas processuais, honorários de sucumbência, né. Então, assim, direitos prescritos a gente não indica que busque. Pelo contrário, a gente indica que busque no tempo correto. Quando você é lesado, você se sente lesado, você imediatamente já procura uma forma de resolver aquela questão com quem lesou, né? A melhor maneira de resolver é rapidamente. Muito bem. Quem trabalhou, agora quem é do quadro, servidor que trabalhou em quadros, digamos assim, quadro geral, mas trabalhou em local insalubre, local periculoso, já fugindo um pouco aí da progressão. Este servidor, isso foi uma pergunta que eles fizeram, nós temos esse direito de sermos indenizados? Insalubridade e periculosidade é uma gratificação, que também é necessário que tenha uma lei anterior garantindo isso para os servidores. E essa lei, ela garante até o nível da gratificação, que pode ser 10%, 20%, 40%, o nível da insalubridade, e também ela garante e ela determina quem são os servidores que têm direito, quais os cargos, quais os quadros e qual o local que ele trabalha. Então, tudo isso já vem determinado previamente. Se o servidor ele se encaixar nesses 3 requisitos, ele vai ter direito ali à sua insalubridade, à sua periculosidade, mas precisa ter uma
lei que regule isso. Se não tiver ainda, os servidores precisam se mobilizar com seus sindicatos de suas categorias, né, ir para a porta ali dos órgãos que editam as leis e correr atrás para poder ser implementada essa lei, se ainda não existe. Se ainda não existe. Muito bem. Doutora Amanda, servidor se sente prejudicado porque demora a receber sua progressão. Então, às vezes, embora ele imagina ou acredita que esteja num processo coletivo, ele nos procura e diz, quero entrar com mais, eu quero entrar com um pedido, mas eu penso que já estou no coletivo. Ele tem direito de entrar com esse pedido individual dele, e onde ele entraria? É mandado de segurança, é vara da fazenda? Então, existem diferenças aí nas ações. Existem as ações coletivas, que são sindicatos de categoria que eles entram para servidores daquele quadro, né, que são filiados também. Essas ações coletivas, elas perduram por bastante tempo, né? Quando ela finalmente tem um êxito, tem um resultado positivo, ela gera um direito para toda a categoria, e cada servidor individualmente ele precisa ingressar com a ação de cumprimento individual de sentença para garantir o seu direito, para que aí sim ele seja efetuado. A ação coletiva finalizada, ela em si não gera o direito ali ao pagamento, que é o que a pessoa quer, né? Sim, ganhei, mas não levei, né? Então, para isso é necessário que entre com o cumprimento individual da sentença. Com relação ao órgão, qual a vara que vai ser processado, depende do valor da causa, né? Se for um valor mais inferior, é no Juizado Especial da Fazenda Pública. Se for um valor mais expressivo, já foge o teto do Juizado Especial e é na vara civil também na Fazenda Pública. Essa Fazenda Pública ela abrange todos os entes federativos, estado, município, né? Tudo é nessa mesma vara. Com relação a saber se ele já pleiteou esse direito ou não, para não dar duplicidade, é sempre importante verificar se já entrou com a ação, seja com o sindicato, seja com um advogado particular, porque duas ações com mesmo pedido, mesma causa de pedir, ela realmente gera ali, né, ou uma litigância de má-fé, ou o juiz já indefere a petição, já de pronto, no despacho ele já indefere. Mas verificar se o período também, porque muitas pessoas, elas acham que já entraram com a ação, mas talvez o período é diferente. Porque em 2019 a gente fez muitas ações de retroativos de database de 2015 a 2018, por exemplo. Certo. Esses mesmos servidores entraram novamente agora, em 2023, cobrando outro período, 2019 a 2022. Então, assim... Situação diferente. Situação diferente, períodos diferentes. Então, assim, precisa verificar o período e a causa de pedir para não dar duplicidade. Realmente é algo que tem que ser analisado. Muito bem. E... para finalizar, uma pergunta sobre nossas progressões, as perguntas sobre nossas progressões. Servidores se sentem prejudicados com determinado artigo de lei, que fugiu muito da realidade. Ele imagina, ou ele pensa, ou acredita que deveria haver mais justiça em relação àquele artigo de lei. Tem caminho para isso, doutora? Sim, com certeza. Se todos os direitos, se a pessoa se sente prejudicada, ela precisa buscar os meios, né? Um artigo de lei como esse, como eu falei anteriormente, ele tem que ser declarado inconstitucionalidade se de fato ele se é um artigo ilegal, se é um artigo que fere algum tipo de princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então precisa se mobilizar, procurar aí os seus sindicatos, das suas categorias, né, fazer aí as suas reuniões, enfim, e uma pressão para que seja revogado. Várias leis são revogadas, vários artigos são vetados, várias leis são extintas e são implementadas outras, enfim, isso sempre acontece. Nenhuma lei ela perdura
para sempre não. Até o Código de Processo Civil mudou, o Código Penal mudou, a Constituição Federal ainda é de 88, mas vem uma reforma por aí. E é isso, as leis elas passam por série de mudanças, né? E é necessário. Muito bem. Então nós tivemos com a doutora Amanda Mecenas, trazendo aí o conhecimento, nos esclarecendo sobre progressão funcional, progressão horizontal, progressão vertical. Se você tem dúvida, mande para nós, o telefone está aí na tela e nós estaremos trazendo novos esclarecimentos através da doutora Amanda. Doutora, pode os seus agradecimentos aí, suas últimas palavras aos seus clientes, aos nossos amigos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o direito dos servidores públicos, né? É sempre importante a gente trazer informações, né? O papel nosso do advogado é informar os direitos, já que nós detemos mais conhecimento sobre direito, muitas pessoas nem sabem que eles existem, né? E é necessário que corra atrás no tempo certo para não prescrever, para não ficar lesado, não ficarem com seus salários defasados. A lei está aí para ser cumprida, né? E é isso, muito obrigada, viu? Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos, doutora Amanda. Muita prudência, muito bom senso e muita justiça. Foram as palavras da doutora Amanda, direto para todos nós, aí do nosso Fala Tocantinense. Aqui ninguém fica para trás. Palavras justas, palavras de bom senso. Então, é isso aí. O direito não socorre aos que dormem. Quem tem direito corre atrás. Segue o rastro do dinheiro. Já percebeu que o nosso podcast, ele segue o rastro do dinheiro? Aonde você tem um dinheirinho ali, um direito para conseguir na justiça, nós estamos atrás. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você gostou, curta, compartilhe, nos siga aí, siga nosso canal. Obrigado, doutora. Obrigada. Até mais. Satisfação.